eu quero falar sobre essas 4 emoções, que são as básicas, mas eu vou falar de uma forma mais objetiva e por que elas são importantes para a gente. Porque tem muita gente que fala assim, não sinta medo, não sinta raiva, não pode sentir nada, né? Você só pode ser feliz a vida inteira, né? Só que é importante, cada uma dessas emoções, ela traz consigo uma necessidade humana, uma importância da nossa sobrevivência, uma importância da nossa vida, tá? Então, quando eu falo de raiva, tá? O que ela é raiva? A raiva é uma emoção protetiva, tá? A raiva serve para que a gente se proteja, tá? Para que a gente lute pela nossa vida, para que a gente lute pela nossa existência e para que a gente cuide daqueles que estão ao nosso lado. Então, se eu uso essa raiva, geralmente quando a raiva aflora, o que é? É para eu me proteger. É porque eu sei que vai acontecer alguma coisa e eu preciso me proteger. Eu preciso estar ali conectado com aquilo para que eu sobreviva, né? E para que eu cuide das pessoas que estão à minha volta, tá? Então a raiva, ela é uma emoção protetiva. O que é o medo? O medo é uma emoção da preservação, tá? Eu uso o medo para sobreviver. Pessoas que não têm medo, elas colocam a vida delas em risco diariamente. Todas as situações, elas colocam a vida dela em risco, tá? Então, para que serve o medo? É para sobrevivência. Mais do que para proteger a espécie ou as pessoas que estão à minha volta, o medo é uma ferramenta de proteção minha, para eu me proteger, para eu sobreviver. A tristeza, o que é? A tristeza é um sentimento do aprendizado. Toda vez que eu sinto tristeza, tá, e eu tenho a compreensão desse sentimento, é porque eu estou aprendendo alguma coisa, porque eu estou lidando com alguma situação que me feriu, mas talvez tenha ferido a minha sombra, talvez tenha ferido essa persona que estava lá escondido e que alguém falou alguma coisa que me deixou triste. Por que tem um monte de... Vamos fazer uma reflexão rápida. Por que tem um monte de gente que fala um monte de coisa e a gente não sente nada? Aí vem uma mãe, um pai, um professor, uma esposa, um filho, fala a mesma coisa e aquilo vira uma dor enorme, aquilo vira um sofrimento enorme, vira uma tristeza enorme. Porque talvez eu tenha que aprender com aquilo. E se eu tiro essa tristeza do campo do vitimismo, do mimimi, da sofrência, e eu olho para aquilo com respeito, eu vou aprender com aquilo, eu vou lidar, eu vou entender assim, cara, então é isso que eu preciso aprender? Como que eu vou aprender? Como que eu vou lidar? Tá? Porque se eu não consigo lidar com aquilo e deixo aquilo ficar muito forte, o que acontece? Eu entro numa depressão. Eu realmente tenho doenças, entro numa crise de pânico, entro numa crise de ansiedade. Eu permito que isso fica muito mais forte, tá? Do que realmente tem que ser. Quer ver um exemplo disso? O processo de luto. Tá? O processo de luto ele tem 6 meses. Tá? Então, nesses 6 meses, você tem que se permitir ficar triste, você tem que se permitir chorar, você tem que se permitir experimentar aquele processo. Porque ao final daquele processo, a gente fica mais forte. No final daquele processo, a gente ressignificou toda aquela tristeza, tá? E criou ferramentas e criou processos para poder ficar mais forte, para poder lidar melhor com tudo aquilo. Então, olhar para isso é extremamente importante, principalmente para a tristeza, entender que ela é uma emoção do aprendizado. A gente aprende quando a gente se permite ficar triste. E o último é a alegria. Olhar para a alegria e entender que a alegria ela é um combustível natural, porque tudo que a gente faz e traz essa sensação de alegria e faz com que a gente fique bem, fique feliz, fique em êxtase, fique entusiasmado, é sinal que a gente está validando para a gente mesmo que aquilo ali é importante. Tá? Só que a gente também, o excesso de alegria é difícil. Tem gente que eu conheço que fala assim, você é otimista demais, você é feliz demais, tudo para você tem solução, tudo para você tá bom. Né? Então, alegria demais também incomoda as pessoas, felicidade demais também faz mal para as pessoas, né? Também mexe com as pessoas. Olhar para isso e entender, cara, isso é meu. Se o outro tem problema com alegria, se o outro não deixar essa criança, essa outra pessoa ser feliz, o problema não é meu. Eu tenho que ser como eu sou, eu tenho que fazer o que é importante para mim, eu tenho que estar conectado com aquilo que faz sentido para mim.